Bom, como a gente faz sempre, vamos falar o versículo base desse semestre, todos juntos? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que é ser empregados e empregadores, servos e patrões, contratados e contratantes. A gente pensa que é um assunto mais leve, mais tranquilo, mas tem muita profundidade da nossa postura perante todos que convivem com a gente. Não só em termos de obrigações de empregados, de patrões, mas na nossa vida costumeira, né? O texto base, então, está em Efésios 6, de 5 a 9. Vamos ler? Estava funcionando. Aí. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, essa sessão, a gente vê que fala então sobre relacionamentos de servos e senhores, né? A gente verificando todo o contexto do Novo Testamento, às vezes a gente pensa que gostaria que o Novo Testamento fosse mais enfático, né, explícito sobre a abordagem do tema, né, que é a escravidão. Agora, a gente tem que ter consciência que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Que tudo que está escrito ali, além de inspirado, é assertivo, é efetivo, é correto. Seria interessante que a gente, na nossa carne, que a gente visse alguma exposição mais condenatória sobre a escravatura. E pelos padrões éticos, né, cristão, ético e moral, a gente sabe que é errado um homem escravizar outro. Ou alguém não sabe. Então, a gente vê, era um contexto comum naquela época, a gente via aqui que destruía o quê? A individualidade, a dignidade, o arbítrio, e até mesmo tinha maus tratos físicos. A gente vai ver isso com mais acuidade. Então, a gente fica até atônito, vamos dizer assim, a gente não encontrar nada no Novo Testamento que fosse assim enfático. Tem uma passagem em 1 Timóteo 1,10 que os estudiosos ainda contestam sobre isso, só que lá está falando em raptores de homem, então há alguma disenção, algumas discussões sobre isso. E a história mostra que o cristianismo ele aplicou, dentro desse contexto, o amor de Cristo. E foi isso que derrubou, né, que erradicou a escravidão. Então, a essência da negação ali da personalidade, da vontade própria de um indivíduo, nunca encontrou guarida dentro da igreja. Isso é bom que a gente fale. Nunca encontrou guarida. O cristianismo sempre combateu essa situação. E, aliás, a palavra de Deus fala que não há distinção de raça, porque todos remidos são um. Então, e ainda mais para frente fala que não há livre, não há escravo, não há grego, não há judeu, não há bárbaro, não há cita. Jesus Cristo é tudo em todos. É nesse contexto que a gente tem que ver. Mediante isso, a gente vai ver uma questão até controversa entre os teólogos, e eu gostaria da participação de vocês. Então, quando a gente lê a carta de Paulo ao Filemão, o apóstolo Paulo ele intercede ali por Onésimo, né, que era um escravo que tinha fugido das terras de Filemão. Então, diz assim a palavra: Pois bem,
Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes de te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como servo, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegrar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima meu coração em Cristo. Então, isso está dizendo na carta de Filemão. Será que Paulo, aqui nesse contexto, ele está aprovando a instituição da escravidão? Pelo texto, parece até que Paulo está agindo em favor da escravatura, devolver o escravo fugitivo, Onésimo, o proprietário. O que vocês acham? Alguém quer expor alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Gostaria da participação de vocês. Vocês acham que isso é um contexto que Paulo estava colocando a favor da escravidão? Quer dizer, ele aceitava as coisas que a escravidão gerava? Um de cada vez, por favor. Oi. Um pouco para frente, mas pode falar. Fique à vontade, fique livre. Eu entendo aqui que Paulo, eu não devia falar, né? Devia esperar Por o pessoal favor. falar. Que o apóstolo Paulo ele está cumprindo a lei que está lá em Deuteronômio 23:15. E se você vai falar, então deixa você falar. 15:16. Sim. Até tomando base como isso, Paulo, ele teve um contexto completamente diferente, até ele chegar no momento que ele estava naquele instante. E vocês vejam que tinha uma dualidade de pensamento, e nesse momento é o que o Marcos Dumbra falou. Ele coloca situações para o povo pensar. Para pensar. Então, ele não passa daquele limite que ele tem. Ele pede o favor do patrão, etc. Mas não vamos entrar muito no mérito, senão a gente atrapalha. Mais alguém quer falar? Boa participação de todos. Então, aqui a gente vai ver, só para a gente dar andamento, a gente vai ver que a escravidão, ela não é ética, né? É óbvio que não é ética, e nem o Fábio, não é ética, não é nem bíblica, e as ações de Paulo, elas não aprovam, logicamente, essa forma degradante de tratamento, não. Vamos elencar aqui 7 fatos que são importantes que a gente levante para a gente observar a respeito disso. Então, o primeiro fato importante é que na criação, Deus declarou que todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, em Gênesis 1:27. Paulo também ele afirmou que nós somos gerações de Deus, em Atos 17:29. Está ali colocando essas partes, depois leiam em casa essas passagens. E depois ele fala também em Atos 17:26 que de um só fez a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Em segundo lugar, a escravidão era até sustentada pela cultura judaica da época. A lei exigia que os escravos eles fossem postos em liberdade após 6 anos de trabalho. Isso está em Êxodo 21:2. E os servos também deveriam ser tratados com respeito, Êxodo 21:20 e 26. Nesse contexto, Moisés fala até sobre a lei de talião depois, né? Dente por olho, dente por dente, etc. O terceiro fato importante é que Israel tinha ficado 400 anos escravos do Egito.
E Deus, ele constantemente lembrava isso aos israelitas, né? Em Deuteronômio 5,15 fala isso. E aí, a libertação, né? A libertação do povo israelita, a libertação dos judeus, dos hebreus naquela época, foi tido como um modelo para a libertação de todos os escravos. O quarto fato, que a gente já viu, Paulo tinha declarado que no cristianismo não pode haver judeu, grego, escravo ou liberto, circunciso e incircunciso, porque todos são um em Cristo Jesus. Então, todas as classes sociais da época deixam de existir em Cristo. Não há acepção de pessoas, não há diferença entre um e outro, todos somos iguais perante Deus. Em quinto lugar, João, ele condena a prática de comercializar almas humanas. Isso está em Apocalipse 18:13. O comércio de escravos na época era tão repugnante para Deus que ele revelou lá para João, quando ele estava falando da queda da Babilônia, né, a grande meretriz, ele combate diretamente a escravatura. Sexto, quando Paulo ele insta ali os servos, com as palavras servos, obedecei a vosso Senhor, em Efésios 6:5, depois também a gente pode ver Colossenses 3:22, fala, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então ele não está ali aprovando a escravidão, ele está sempre aludindo a uma situação que, de fato, ela prevalecia naqueles dias. Naqueles dias era uma coisa normal. Então ele está ali instruindo o povo para que sejam bons empregados. Assim como nós todos, como a gente trabalha, a gente tem que fazer sempre o melhor de nós, né? Por conta própria, como funcionário, fazer o melhor de nós. Então, uma coisa que é muito importante a gente entender, nós temos que ser uma bênção para quem nos contrata. Silvio. Lembrando sempre que quem abriu a porta foi Deus. Você vai falar isso, mas tem o porquê, né, da escravidão, né? Não foi à toa isso. Pelo que eu entendo da Bíblia, não sei se você vai falar, se for, me perdoe, eu estou te cortando, mas está adiantando. Pela passagem que eu leio, aquilo que aconteceu com Noé, o filho de Noé, né? Acho que dali para frente que refletiu isso, né? Então, mais um motivo da nossa vida é de entender que a nossa vida, as coisas que a gente faz, tem consequência, né? Com certeza. Graves, né? Levítico 25 fala muito sobre isso também. Sétimo lugar, quando a gente lê aquela epístola para Filemão que a gente leu agora, a gente vê que Paulo não estava favorecendo a escravidão. Na verdade, ele estava até combatendo, ele solicitou aí para Filemão, que era o proprietário de Onésimo, proprietário entre aspas, a tratá-lo como irmão, caríssimo irmão. Então, quando a palavra de Deus ela enfatiza a igualdade de todos os seres humanos, tanto por criação como por redenção, é bom que se fale, ela estabelece os princípios, né, os princípios morais e éticos que nós temos que seguir. Esses princípios morais e éticos eles foram utilizados para acabar com a escravidão. O cristianismo usou esses princípios moral e éticos para combater diretamente a escravidão. E aí ele é restabelecendo aí a dignidade e a liberdade de todas as pessoas. Antônio, se me permite um pitaco, claro. Serei bem breve. O texto de Gênesis que o Silvio citou, ele não tem nada a ver com opressão às etnias africanas. Isso foi um equívoco. Isso foi um pretexto tirado para escravizar um povo na África. Sim. E isso o Senhor foi totalmente contra. Então não tem nada a ver, né? A gente não pode esquecer que nos tempos bíblicos, ou até antes, ou durante a história da humanidade, existia escravidão pós-guerra. Os povos conquistados, eles eram escravizados. Ninguém invadia um lugar para roubar a pessoa, agora você é meu escravo. Guerra. Ou conquistas, como foi Babilônia e assim por diante. E os maiores abolicionistas da história, talvez o grande que escreveu Amazing Grace, era um cristão. É verdade. Então, os cristãos se levantaram contra a escravatura, especialmente contra o povo afrodescendente. Tá? Verdade, exatamente. A gente vai citar essa situação. E
E antes da gente entrar propriamente no estudo aí do texto, é importante que a gente fale, como o pastor estava falando, sobre o contexto histórico da época, né? Então, os servos dessas passagens, eles eram escravos e não servos. Aí, servo no sentido contemporâneo da palavra, né? A escravidão, ela parece ali ter sido universal, né, no mundo antigo. E um grande percentual da população lá do Império Romano consistia de escravo. Então, a gente vê que havia uns 60 milhões de escravos no Império Romano. Eles compunham ali a força de trabalho, né? Isso incluía... É interessante que ele não incluía somente os empregados domésticos e braçais. Ele tinha médicos, professores, administradores, entre outras profissões aí que exigiam uma formação acadêmica. Justamente pelo que o pastor falou, o Império Romano era o império mais forte da época, ele ia conquistando os povos, e os principais eles traziam, né, como cativos, seja ele braçal ou seja ele acadêmico, mas eles eram escravos, tratados como escravos. Então, os escravos, eles não tinham direito, né? Eles eram uma mera propriedade dos seus senhores. Eles existiam apenas para o conforto deles, conveniência, prazer dos seus donos. Então, os servos eles podiam ser herdados, comprados e geralmente eram prisioneiros de guerra, né? Eles se tornavam escravos. Marcos. É nesse aspecto que eu ia lembrar. Grande parte do exército romano era constituído de escravos que foram objeto de conquistas e depois recebiam alforria quando integravam o exército e passavam a ser mercenários. Por isso que existiam as legiões, várias legiões, que eram legiões egípcias, sírias, eram legiões babilônicas e assim sucessivamente, que nós vamos percebendo que o exército ia encampando, alforriando e tornando eles funcionários pagos, mercenários do Estado. Era assim que funcionava. Perfeito. E aí a gente tem que destacar duas coisas aqui que eram tristes também, né? Dentro desse contexto. O primeiro aspecto é a impessoalidade do escravo. Então ele fala o quê? Que a legislação romana ela defendia que os escravos eram bem móveis, né? Por lei, os escravos não eram uma pessoa, os escravos eram objetos, coisas. Então, até o filósofo grego Aristóteles, né, ele falava que não podia haver amizade entre o senhor e o escravo, porque o escravo era apenas uma ferramenta viva. Assim como uma ferramenta é um escravo inanimado. Olha o contexto. Então, os escravos idosos, eles eram inválidos, né? Eles eram doentes, eles simplesmente eram abandonados sem alimento, entregues à própria morte. Eram tidos como ferramenta imprestável. Em segundo lugar, aí a desumanização do escravo. Então, a legislação romana, ela defendia que os escravos, como eu falei, eram bens móveis, sem direito. Os senhores podiam tratá-los de qualquer forma, literalmente de qualquer jeito, né? Tinha o pátria família, que é a grosso modo é um direito de posse, dava direito aos senhores de castigar essas pessoas, né? Prender e até matar. Então eles podiam ser torturados, mutilados, os dentes podiam ser arrancados, seus olhos podiam ser vazados, alguns deles eram crucificados e dispostos ali como exemplo, e outros eram jogados nas arenas para as feras despedaçar, e o povo assistindo isso. Então é um contexto muito complicado, né? Agora, como que os apóstolos reagiam a essa questão que a gente vê tão nefasta aí à humanidade, né? Então, os apóstolos eles não se consideravam reformadores sociais, né? Mas eles eram os arautos, né? Eles não ficavam de olhos fechados, eles anunciavam as boas novas da salvação. Eles anunciavam ali os verdadeiros princípios cristãos. E esses princípios cristãos eles ajudaram a destruir a escravidão, destruir essa mancha da civilização. O cristianismo ele provocou o quê? Uma revolução moral, espiritual, ética. Veja, se o cristianismo, ao invés de trabalhar isso, a trabalhar espiritualmente, ele tivesse trabalhado politicamente,
que ia acontecer na época? Uma revolução civil, guerra, sangue, derramamento de sangue. Então, corria o risco até de se erradicar a religião cristã. Então, Deus deu ampla sabedoria aí aos cristãos para que o cristianismo vencesse essa mancha da sociedade. Foi a religião cristã que apagou toda essa situação. A história ela mostra, aí no contexto mais recente, a história mostra que dois avivalistas, John Wesley e George Whitefield, eles pavimentaram ali o caminho da abolição da escravatura na Inglaterra. E depois o Wilberforce ele acabou com a escravidão na Inglaterra. A Guerra Civil nos Estados Unidos também combateu a escravidão com a vitória dos Estados do Norte contra os do Sul. No Brasil, a escravidão foi vencida em 1888. Uma coisa é certa, dentro de todo esse contexto, em nenhum país que seja cristão, a escravidão pode prevalecer. Isso a gente tem que defender sempre. Então, no contexto que a gente está analisando, em Efésios 6, de 5 a 9, Paulo destaca ali 3 situações em que senhores e escravos eram iguais. O primeiro, em 6:9, ele fala da igualdade. Diante de Deus, os senhores e escravos eram iguais. Justiça, 6:9, fazei o mesmo para com eles. Depois também Colossenses 3:22 e 4:1. E em terceiro, a fraternidade, em Filemão 16. Não mais como escravo, aliás, melhor que escravo, como irmão amado. Então, dentro desse contexto, Paulo está destacando que os aspectos cristãos, a atitude cristã, ela combate também a escravidão. Então, a gente vê dentro desse contexto que a escravidão ela foi implodida, ela foi destruída de dentro para fora. Agora, já pegando um pouco da devocional de hoje, vamos falar de obediência. Qual o dever dos empregados em relação aos seus patrões? Aí trazendo para a nossa postura de hoje. Acho que só eu que, vendo aqui de cima, só eu que errei no modelo de hoje, Só eu que estou de manga comprida aqui. Então, Paulo ensina vários aspectos dessa obediência. Em primeiro lugar, ele fala que os empregados devem ser respeitosos. Em 6:5 ele fala, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, obedecer com temor e tremor não quer dizer aí um terror servil, mas é um espírito de solicitude. É você trabalhar, cumprir o seu trabalho como se você estivesse trabalhando para Cristo. Você ter um verdadeiro sentido de responsabilidade sobre o que você vai fazer. Você foi contratado para fazer um serviço, faça o seu melhor. Não fique esperando receber uma ordem para fazer uma coisa que você está vendo que está errado. Faça o seu melhor. É dar o melhor de si no trabalho. É honrar a porta que Deus abriu para você. Então, além de tudo, é um cuidado, um cuidado de você não deixar nenhum dever de ser cumprido. Aí Paulo não está aconselhando os escravos a se rebelar, mas ser cristão, mesmo nas consciências que vocês estão. Não é fácil, às vezes você está sendo atacado, você está sendo não reconhecido. Mantenha sua postura cristã em todos os momentos. Não deixe com que apontem para você falando, está vendo, crente? Olha lá o que está acontecendo. Pode falar. Antônio, uma vez a gente teve lá no banco uma oportunidade de falar com o nosso diretor da área, Uma conversa assim dos funcionários, com o diretor. E aí eu questionei ele a respeito de algumas coisas e assim, aí a resposta que ele me deu foi o seguinte, Fábio, olha, às vezes você não vai concordar com tudo que eu falo, normal, mas assim, eu carrego uma grande responsabilidade aqui dentro da área, inclusive assinando criminalmente por algumas coisas. Então, o que eu quero dizer assim, Antônio, é que às vezes a gente não concorda com algumas coisas, mas às vezes tem que fazer, entendeu? E o respeito ao nossa liderança é bíblico,
O próprio Senhor fala que toda autoridade vem de Deus, né? Então é isso que eu procuro ensinar para os meus filhos, entendeu? Porque mesmo que não concorde com algumas coisas, você tem que respeitar o seu chefe, né? Porque tem a responsabilidade, existem algumas coisas que pesam bastante. Sim, a única coisa que fique bem claro que você não deve fazer é se for alguma coisa contra a palavra de Deus. Aí você não faça. Né? Não é se rebelar, mas mantenha a sua postura cristã. Mas é isso, a gente vê a coisa errada, vê a situação errada, você pode aconselhar o que está certo, mas faça. Deus é o nosso propósito. Uma coisa que eu queria falar é que o cristianismo, a postura cristã, não é um escape das circunstâncias, não. É sim a sua postura que vai transformar essas circunstâncias. Por favor. A leitura que você fez, que foi feita no início, e aí o contexto tem não escravos também. Sim, Você vê isso? sim. Você está batendo na tecla só de escravo, mas havia aqueles que eram dignos do salário. Então havia salário e havia gente que era contratada para trabalhar também. Sim. Esses também estão incluídos. Esses são os mais incluídos do que os próprios escravos. Sim, perfeito. Eles eram livres e podia fazer do jeito que queria, mas eles tinham que seguir a ordem do patrão. Isso. Esse contexto que nós estamos falando é mais assim contemporâneo. Na época era o que o senhor falou mesmo. E Tiago fala, né, que todo trabalhador é digno do seu salário. Fala mesmo. Em segundo lugar, ser íntegro, né? Os empregadores, os empregados têm que ser íntegros naquilo que eles fazem. Fala em 6:5 na parte B, fala na sinceridade do vosso coração. A gente deve fazer nosso trabalho com força, com realismo, com vontade, né? Sem fingimento, sem desleixo. Não faça de qualquer jeito. Você tem que agir sempre com integridade, com sinceridade. Não se pode trabalhar com hipocrisia. O crente não pode ser hipócrita. Não pode ter segundas intenções. Então, fazer um bom trabalho, veja, isso é importante que a gente fala. Fazer o bom trabalho é fazer a vontade de Deus. Não existe aí uma dicotomia entre o trabalho secular e o trabalho sagrado, não. Os dois você tem que fazer de uma forma altaneira, uma forma bem feito, né? Quando você é um bom funcionário, agindo ali como um verdadeiro cristão, isso vai redundar em glória para Deus. Essa é uma liturgia que agrada a Deus. A gente vê que se a gente seguir tudo isso, vamos pensar. Como eu falei aqui, foi Deus que abriu essa porta para você. Então, o funcionário tem que trabalhar honestamente, honrar a empresa que o contratou. Depois vem dos patrões também, tá? Agora é só os empregados que apanham, mas depois vem dos patrões também. Em terceiro lugar, espiritualmente coerentes. Então, os empregados devem ser coerentes espiritualmente. Em 6:5c fala, como a Cristo. Então, quando você fala como ao Senhor, está dizendo que o empregado deve encarar esse trabalho com obediência. Obediência ao seu Senhor, ao Senhor terreno, né? Ao Senhor que é o dono da empresa ou quem contrata. Aí eu falo, o contratado também, se você é um profissional liberal, você está sendo contratado para fazer um trabalho, então não tem uma diferenciação desse sentido, mas você tem que fazer sempre o seu melhor. Essa é até, se a gente analisar, essa é até quando você faz um serviço bem feito para o próprio Senhor Jesus, vendo esse trabalho que você está fazendo, que vai reverenciar o Senhor Jesus. Então é a mesma essência da submissão que a gente vê lá da esposa com o marido, dos filhos com os pais, dos contratados e contratantes, que devem obedecer sempre, porque eles são servos de Cristo. Então devem ser leais, devem ser... os seus compromissos devem ser cumpridos. Por favor. Todos aqueles que têm o Senhor como
o único e suficiente Salvador e Senhor, tem que agir assim. Eu já trabalhei numa empresa onde haviam muitos crentes. E alguns deles entravam na empresa e falavam mal do patrão, falavam mal da empresa. Queriam muito emprego. E eu era chefe do setor e admitia esses crentes. Por incrível que pareça, eles falavam mais mal do patrão e mais mal da empresa do que os que não eram crentes. Nós vamos falar sobre isso. Isso me envergonhava muito. Cheguei a chamá-los, conversar sobre isso. E, assim, é muito triste, porque você tem que orar por aquele lugar, você tem que orar pelo seu patrão, que é quem está te pagando, te dando condições de ganhar o seu pão, a porta que Deus te abriu, né? Então, assim, não são todos, lógico, mas tem muitos que agem assim. Infelizmente, né? É o que eu falei. A gente não tem que aceitar também as circunstâncias, tem que orar para que transformar essas circunstâncias. Isso que nos cabe. Então, um contratado crente que age de forma infiel, que faz corpo mole, que maldiz o contratante, que denigre a empresa. E o pior era o espelho para os que não eram, né? Então. Que denigre a empresa que contratou, que não dá o melhor, está traindo o próprio Senhor Jesus. Simples assim. Então, a convicção do trabalhador, o trabalhador crente, nós estamos falando aqui de nós, né? Que cada trabalho que ele faz, que ele realiza, ele está fazendo para Jesus. Então, ele deve trafegar aí da igreja para o trabalho da mesma forma. A questão do trabalho e da relação de contratado-contratante, mais aí do que um problema que seja econômico ou social, é espiritual. 4. Os empregados não precisam ser vigiados, pois eles têm respeito próprio. Então fala em 6,6. Não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, Paulo aqui, ele está combatendo qual pecado? O pecado da preguiça. Veja, o empregado não precisa ser vigiado para começar a produzir, não. Ele tem que fazer sempre o melhor. E o propósito dele nunca deve ser bajular o chefe, não. Mas sim cumprir o seu compromisso, né? Com dignidade, com respeito próprio. Então, o empregado que é honesto, ele não trabalha só quando o chefe está olhando, não. Aí eu trago até para as igrejas, que a gente vê aí na maioria, que quando o pastor está fazendo o mesmo trabalho, nossa, enche. Está cheio de gente junto em volta fazendo o mesmo trabalho. O pastor sai, aquilo vai diminuindo as pessoas. Né? Aqui eu vejo uma certa diferença nisso, mas já participei de igrejas que era exatamente assim. Quando o pastor encampava um trabalho, aquilo enchia de membro. Aí quando o pastor não tinha que sair alguma coisa, a pessoa sempre tinha um compromisso e ia saindo. Para quem que está fazendo? Para honrar o pastor ou para honrar a Deus? Simples, né? Então, o empregado crente, né, o que trabalha, mesmo quando o chefe não está olhando, ele sabe que nós estamos servindo a um Deus que é onisciente, que tudo vê. Então, Deus está olhando. É Jesus que nós temos que agradar. Então, Jesus fez algum trabalho mal feito? Quem encontrar alguma coisa na Bíblia, me venha falar comigo, porque algum erro, alguma heresia está no meio. Os empregados servem aos seus patrões de boa vontade, como se estivesse servindo a Cristo. Já falamos sobre isso, mas no 6,7 fala, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Então, Paulo combate aqui o pecado da desonestidade, né? Quando você está agindo de uma forma não pertinente ao que você foi contratado, você está agindo de uma forma desonesta. Então, o empregado crente, ele se considera o quê? Como Paulo falou, é um escravo de Cristo. Tudo que ele faz de toda a sua alma, com toda a sua alegria. Então, seu coração, sua vida está a serviço de Deus. Nós servimos um Deus que é justo, é um justo juiz. É justo e verdadeiro.
Então, aquilo que a gente merece, ele faz. Aliás, uma coisa é certa, a gente não precisa esperar reconhecimento de homens, não. Se você ficar esperando reconhecimento de homens, você vai cair por terra. Quem nos reconhece é Deus. Não espere reconhecimento de homem, não faça o seu trabalho para Deus. Ele te reconhece. E por último, incentivo à obediência, né? Fala assim, 6:8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então a expressão aí, certos de que, ela tem uma força causal, né? O motivo, ela estimula uma realização, né? O desempenho do fiel, do trabalhador. Então, Antônio, posso contar um caso? Tá. Por favor. Você está falando aí, né, dos deveres dos empregados. Um caso que aconteceu comigo há uns anos atrás, no centro cirúrgico. Chegava lá de manhã e tinha sempre coisa para fazer, o pessoal reclamava. Eu falei, mas como pode? Tem os funcionários do noturno, né, da madrugada, eles têm que deixar todas as salas prontas, tal. Então, mas alguma coisa está acontecendo. Eu falei, espera aí que eu vou descobrir o que é que está acontecendo. E nada, de manhã tinha um monte de coisa para fazer e não podia. A agenda cirúrgica ia começar e tinha que estar tudo pronto. Aí um dia eu resolvi ir de madrugada, fazer uma visitinha no meu centro cirúrgico de madrugada. Aí cheguei lá, assim, de surpresa, cheguei lá e cadê os funcionários? 2 trabalhando e os outros? Não, é que estão no horário do descanso. Que descanso? Que agora não é horário de descanso de ninguém, não, é hora de trabalhar. E aí eu fui abrir uma porta da sala cirúrgica, a porta não abria, travada. Empurrei a porta, dormindo, e ainda travaram a porta, né, com o corpo para abrir. Então, assim, e o que eu quero dizer isso? Ou seja, ao invés de trabalhar, estavam dormindo, o pior de tudo, se dizia crente, cristão. Então, eu sou crente no dia a dia, não, porque Jesus, tal, mas cumpri as obrigações não cumpriram, não. Então, foi uma grande surpresa para eles, né? Porque eu já sabia que só para... Infelizmente é assim, a gente tem falado costumeiramente nesse estudo, quer dizer, o livro de Efésios, a primeira parte é de teoria, a segunda é de prática. E nessa segunda parte a gente tem falado muito que nós somos espelhos, né? Não só de Cristo, a gente tem espelho da postura cristã, quer dizer, de Cristo também, porque nós somos olhados pelo mundo. O mundo está nos vendo. Qualquer erro que você faça, tem lá o dedão apontando. Está vendo? Faz isso e é crente. Então, nós temos que ser exemplos. Porque o mundo está aí, o mundo da fora, a gente tem que evangelizar para trazê-los para a igreja. Mas está entregue à própria sorte. Antônio, vou contar uma experiência também de trabalho. Eu trabalho numa instituição cristã, né? Então a gente tem a alegria de poder abrir a Bíblia. A qualquer hora ninguém vai falar, poxa, está lendo a Bíblia. Mas eu acho que a gente é contratado para trabalhar para a empresa. E assim, eu tenho uma colega de trabalho que metade do dia dela é resolvendo problemas da igreja. Então, aí o pessoal fala, mas ela é da igreja, ela está aqui contratada para trabalhar para a igreja ou para trabalhar para a empresa, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, o nosso horário de trabalho é para a gente trabalhar para o trabalho. Porque senão a gente vai estar roubando de Deus, do patrão, o horário dele para poder fazer coisas particulares. Claro, todo mundo faz alguma coisa particular. Mas, assim, e o exemplo que a colega está dando? Só faz coisa da igreja? Não, não é assim. Ela tem que... Porque, assim, o trabalho tem cristãs e tem pessoas que não são cristãs. E uma delas, ela fala, tá vendo? Tá vendo? É mais uma da igreja que faz só coisa da igreja que na hora de trabalhar não faz nada. E como é que a gente vai pregar para Jesus para essa daí? Qual o exemplo que a outra está dando? Exato. Você veja que a gente falou anteriormente que isso o que é? Desonestidade.
Você é contratado para fazer um serviço, faça esse serviço. É lógico, você tem um tempinho para fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho muitos zeladores nos prédios, lógico, cada prédio tem o seu zelador. E o zelador ama quando um morador chama ele para fazer um trabalho extra, porque ele vai fazer o trabalho extra, ganha um chulezinho, só que o que ele está fazendo? Ele está enganando quem? Quem contrata. Então eu chamo o zelador e converso exatamente isso com ele. Falei, eu não sou contra você fazer fora do seu horário de trabalho, ou se não no seu horário de almoço. Pode fazer. Agora, dentro do horário que você estiver trabalhando, você trabalha para o condomínio, não para fulano de tal, fulano de tal. Então, dentro desse horário, trabalhe para o condomínio. Fora desse horário, a vida é sua. Então, a gente usa esse exemplo justamente para isso. Quer dizer, nós somos contratados para fazer um determinado serviço. Aquilo que eu falei há um pouco atrás, que os compromissos que nós temos, nós não podemos adiar. Não podemos deixar para outras pessoas fazerem. Nós temos que fazer. Né? A palavra fala que tudo que você semear, você vai colher. Ponto. Então, todo bem que você fizer, ele vai retornar para você. Deus é o nosso galardoador. Então, aquilo que eu já falei, né? Mesmo que os homens não reconheçam o seu esforço, Deus reconhece. E como reconhece? E a bênção vem, meus irmãos. Vem. É o que eu falei, nós temos um Deus que é justo e fiel. A gente deve aí, em última instância, né, que servir a Cristo e não aos homens. A gente recebe a recompensa de Cristo e não dos homens. Mal e porcamente, entre aspas, a gente recebe o salário. Mas a gente tem que honrar. Você no começo, quando você está precisando do emprego, você assina lá o seu contrato de trabalho, às vezes até sem ler. Aquilo que você assinou, cumpra. Mas não tem mais estava escrito. Você não assinou? Você estava precisando? Na hora que você precisa é uma coisa, na hora que você não precisa, aí você começa a botar as manguinhas de fora. Não é fácil. Não é fácil, porque nós, funcionários, sempre estamos com o pires na mão. Agora, mesmo nessa hora, peçam a sabedoria de Deus. Tudo que você for decidir na sua vida, às vezes eu enfatizo isso, eu falo assim, até que se você for comprar uma bala no padaria, ore para se aquela bala vai te fazer bem. Não digo que seja um exagero, mas faça isso na sua vida. Quantas vezes você tem um contrato que nos seus olhos assim falam, vai resolver meus problemas, é tudo que eu precisava. Aí no momento certo Deus fala não. E aí você fica morocochô, você começa a chorar. Senhor, eu faço isso, estou sempre na sua casa, afasta-te de mim, não te conheço. Mas a nossa postura, quando você pede a sabedoria de Deus, Deus vai falar com você de forma assertiva. Mesmo o não de Deus é uma bênção para a tua vida. Ele é onisciente, não você. A nossa provisão vem de Deus. Deus é o nosso provedor. Não aquele contrato. É duro, meu irmão. É duro porque eu vivo isso também, recebo do jeito que vocês recebem. É duro. Às vezes você está precisando. Mas o não de Deus é lucro. Agora vamos virar a página, né? Vamos falar um pouco do dever dos patrões. Então, é um versículo só que fala sobre os patrões, que é o 6:9. Então, as obrigações que tem não são, logicamente, apenas do lado dos empregados, são também dos patrões. Os patrões também têm deveres, também têm obrigações cristãs. Então, nos dias de Paulo, isso era até absolutamente revolucionário. Um escravo ajoelhar na igreja, o escravo ajoelhar junto com o Senhor, era até aviltante, mas Deus fala que todos eram iguais perante Ele, né? Então, o versículo 9, ele possui 3 situações.
um princípio, uma proibição e um estímulo. Então, o princípio, ele fala, lógico, da igualdade de direitos. Versículo 6,9 fala, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Então, é simples, né? Se o patrão quer respeito, ele que se respeite primeiro. Né? Se ele espera receber serviço, ele tem que fazer aquilo que ele combinou ser feito. Não é aquela aplicação daquela regra áurea, né? Em Lucas 6,31 fala, como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Lucas 6,31. Então, Paulo, ele não admite aqui nenhuma superioridade, né, privilégio aí de patrões, não. Como eles pudessem aí deixar de mostrar uma cortesia, uma benevolência, o amor. É isso que eles têm que receber também. Eles têm que demonstrar. O patrão, ele não deve entender que, ali, apesar de ser patrão, ele não deixa de ser um servo de Deus. Às vezes a pessoa, se eu não for duro, isso aqui descamba. Não é assim. Às vezes a gente pensa, se eu não estiver pegando no pé, isso aqui não anda. O patrão, ele deve entender que ele é um servo de Deus também. Deus também é o juiz do patrão. Ele vai prestar conta para Deus. Se o patrão ele espera receber ali o trabalho melhor do empregado, ele também deve fazer o melhor pelo empregado. Por que não? Vai perder a autoridade? Deus faz o melhor para você e nunca perdeu a autoridade, não. O patrão, ele não pode explorar os seus empregados. Todos os trabalhos, todos os problemas do trabalho, eles ficariam resolvidos se todo patrão, como empregado, ele fizesse o quê? Observasse a palavra de Deus. A palavra de Deus não é o prumo? Então, há prumo tanto de um lado como do outro. Ali está toda a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Em segundo lugar, uma proibição. Falta 5 minutos, é isso? 10 minutos? 15. Então vou falar mais lento. Em segundo lugar, uma proibição, né? Não deve agir com violência e com humilhação, deixando as ameaças. Fala o versículo 6,9, parte B. Então, no tempo de Paulo, lá, os escravos, eles viviam sob medo, né? Sob ameaças. E para o nosso tempo aqui, o patrão crente, ele precisa abandonar essa prática da ameaça dos seus empregados, maltrato dos seus empregados. Os empregados têm que ser tratados com bondade, com respeito. Meu irmão, às vezes, eu não sei quantos aqui são patrões, mas muitas vezes a gente pensa assim, se eu abrir muito o leque, eu vou perder a autoridade, eu vou perder a força, não vão me respeitar, vão achar que eu sou bobo. Não é assim. Então, você tratar os seus empregados com violência, com humilhações, isso não vem de Deus. Os psicólogos aí, eles falam que tem 2 tipos de autoridade, a imposta e a adquirida. Não sei se tem algum psicólogo aqui. A imposta é aquela que você tenta receber o respeito por imposição. E a forma mais correta aí, a verdadeira autoridade, não é essa que a gente impõe pela força, não. É aquela que a gente conquista pelo exemplo. Acho que alguém já falou isso aqui, que a própria postura... Tem ambientes, a gente tem que evangelizar em todo tempo, né? Mas, às vezes, o seu silêncio, a sua postura evangeliza mais se você colocar palavras. Então, a nossa atitude, nós temos que ser exemplos de Cristo, viver a vida de Cristo nos nossos ambientes que a gente... dentro de casa, você não pode ser um déspota, né? Fora de casa, você não pode ser aí, se coadunar com todas as irreverências desse mundo, senão você senta na roda dos escarnecedores. Então, quando a gente trata... aliás, Jesus agiu assim, né? Jesus agiu por exemplo. Né? Ele é o nosso exemplo até hoje. Foi exemplo para os apóstolos, para os seguidores, e é exemplo até hoje.
Então, quando a gente trata alguém com respeito, a gente, no fundo, a gente está motivando essa pessoa a agir da mesma forma. Tirando que todo funcionário motivado, ele produz mais. Então, quando você o motiva a trabalhar de uma forma feliz, alegre, ele vai produzir mais. Uma coisa importante, né? A autoridade dos maridos, dos pais, dos patrões, é uma oportunidade que todos têm de servir. O que mais é o amor, se não é doação? Né? E deu o seu filho para morrer por nós. Amor é doação. Então, quando você atua aí com opressão, com humilhação, com ameaça, você está cometendo um grave pecado, né, aos olhos de Deus. Então, vamos mudar isso. Se você em algum momento da sua vida enxergou que você está fazendo alguma coisa que pode ser humilhante, vamos mudar. Porque às vezes a gente tem algumas atitudes, a gente passa por nervoso, né? A gente fica nervoso. Um empregado erra, ou tem alguma situação que não está dentro da sua visão, da sua forma de agir, e você age com chicotinho. Pedir perdão não aleja não, viu? Às vezes você chega para ele e fala, passei do limite, me perdoe, vamos aprender aqui, eu vou ensinar você como que deve agir. Mas fale com mansidão, com brandura. Lógico que outra situação que é uma opressão é você pagar um salário aviltante, um salário de fome. Né? Ou pior ainda, agir de forma fraudulenta. Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa grande, não é uma empresa pequena, e está quase 2 meses sem receber. Isso é complicado, né? Porque, assim como o senhor falou, Tiago 5, de 1 a 6, fala que todo trabalhador é digno do seu salário. Em terceiro lugar, incentivo, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Está na parte C do versículo 9. Então, os patrões, eles são crentes e são responsáveis diante de Deus. Os empregados, os patrões crentes, são responsáveis diante de Deus. Do modo que eles tratam os empregados, do modo que eles agem, eles não são superiores aos seus empregados, nem melhores do que eles aos olhos de Deus, não. Então, tanto os patrões como os empregados, eles se ajoelham diante do mesmo Deus. Estou falando dos crentes, né? Então, Deus não faz nenhuma diferença de pessoas. Deus não demonstra parcialidade. Aliás, quando os discípulos começaram a discutir lá quem foi melhor, quem é mais amado, o que Jesus fez? Ajoelhou e lavou os pés. Então, muitos homens que governam hoje já foram servos. Servos antes de ser líderes foram servos. E às vezes se perderam aí no tempo, né? O narizinho começou a crescer, a empinar, e aí perderam essa visão da época que eles eram servos. Na Bíblia tem uma série de exemplos disso, de homens que passaram a ser líderes e antes eram servos, né? José acho que é um dos maiores exemplos, Moisés, Josué, Davi, Neemias. Então, meu irmão, antes de você se tornar um líder, a gente precisa veementemente aprender a ser servo. Tem um provérbio africano que ele diz que o chefe é o servo de todos. Jesus ele fala que aquele que quiser ser grande entre os outros deve ser servo de todos. Mateus 20, 27. Então o patrão, se ele se esquecer desses detalhes, né, se ele se esquecer que tem um Deus que tudo vê, ele fracassa.
Fracassem em ser um bom patrão aqui na terra, fracassem seus negócios. Amém? Vamos orar? Nossa, hoje nem o sininho tocou. Já, estou vendo lá no... Vamos orar. Pai, eis-nos aqui, Senhor, agradecendo a Ti pelos ensinamentos que o Senhor nos deu. Pai, sejamos empregados ou sejamos patrões, que nós possamos, Senhor, honrá-lo, glorificá-lo em todos os momentos. Ensina-nos, Senhor, a agir como convém a Ti e não a nós. Olha por cada um de nós, Senhor, porque nesse mundo que jaz no maligno, nós somos oprimidos, opressos. Mas o Senhor, acima de tudo, nos protege, nos guarda, nos coloca na concha das Tuas mãos, Senhor. E não deixa que essas coisas do mundo nos assolem. Senhor, quando a gente agir de forma não conivente a Ti, Senhor, não em respeito à Sua palavra, acende uma luz vermelha na nossa testa, Senhor, para que a gente veja e possa corrigir esses erros. Senhor, nós somos humanos, somos fracos, somos pecadores, mas o Senhor é o nosso Deus. Não temos ninguém a mais, só o Senhor tem a palavra da vitória, só o Senhor tem a palavra da salvação, só o Senhor tem a palavra assertiva. Senhor, que nós possamos viver todos os Seus ensinamentos nesse mundo, não deixando nos contaminar com as coisas do mundo, mas contaminando o mundo com as coisas de Ti. Usa-nos, Senhor, como Seus instrumentos nesse mundo, Senhor, no nosso trabalho, na escola, aonde for que nós colocamos a planta dos pés, que nós sejamos exemplos, não cauda, mas sejamos exemplos. Cuida de cada um de nós, Senhor, como menina dos Teus olhos, porque nós precisamos de Ti. Somos dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Temos tempo, se alguém quer falar alguma coisa. Fábio, pode falar. A água do macarrão não vai esfriar. Ô, Antônio, uma coisa que me preocupa, assim, dentro de tudo isso que você falou, que eu tenho visto, é com relação à ganância. Ganância. Esse eu acho que é o grande mal, sabe? Óbvio que a gente sabe que tudo isso vem do pecado e tal, mas a ganância das pessoas, entendeu? Às vezes causa tudo isso que você falou, sabe? De uma má gestão, entendeu? Com relação patrão-funcionário, sabe? Essa coisa de maximização das riquezas a qualquer custo, entendeu? Então, isso é o que me preocupa nesse mundo de hoje que eu tenho visto, sabe? A ganância. Se locupletar de qualquer forma, sem ter o prumo de Deus. Rapidinho. Eu trabalhei 10 anos numa empresa multinacional e quando eu cheguei com 30 dias de trabalho, já veio alguém para pedir oração para mim. E eu não queria aquela situação dentro da empresa de jeito nenhum. Eu queria só trabalhar. E foi indo, aquilo foi crescendo, que a gente começou a orar na hora do almoço lá de fora da empresa. Quando foi no ano seguinte, colocaram um gerente da Argentina. E ele foi para poder passear, conhecendo a fábrica, e viu a gente orando. Aí ele pegou e falou com quem estava com ele assim, fala para ela orar pela liderança dessa empresa. Olha. E fala para ela orar também por mim. Depois fala para ela ir na minha sala. Aí eu fui na sala dele. Ele deu para a gente a sala de reunião para orar. Olha que bem. Deu a sala de reunião para orar. E aquilo foi durante os 10 anos que eu trabalhei nessa empresa. Quando foi um dia, sempre que a gente terminava o ano, era chamado para fazer avaliação, para receber aumento. Eu acredito que toda empresa é assim. E um dia, um líder pegou e falou para mim assim, Marlene, eu estava na sala de reunião quando você fez a oração com o povo. E depois eu comecei a olhar você na célula. Você vive o que prega. Você vive o que prega. Depois esse líder foi trabalhar com o Rodrigo em outra empresa. E ele falou para ele, a sua sogra vive o que prega. Glória a Deus. Então eu acho que cada cristão ele tem que ter a maturidade
de ser servo de Cristo aonde quer que seja. Seja na empresa, seja em casa, seja na rua, aonde for. Ele prega com a vida. Sim. Então, às vezes, você não precisa falar, nem pregar e nem orar para ninguém. Mas com a sua própria vida, você está pregando a Cristo. Verdade. Enquanto aos que são imaturos dentro da empresa, são imaturos. Estão vivendo uma fase de maturidade. Eu, como irmã em Cristo, eu acredito que chamá-lo e falar para ele que isso é errado é uma atitude de que o Senhor espera de cada um de nós, né? Com certeza. Amém. E glória a Deus por isso. Para terminar, é rápido. Ali, antes, o empregado dizia, servindo ao Senhor. O empregado também. Aí, o patrão, eu conheço o patrão que deu ordem para a gente que está presente aqui, inclusive para mim, para a falcatrua. Aí quero ver como você ia proceder. Perde o emprego ou não perde o emprego? Perde demissão ou não perde demissão? Eu fui mandado embora porque eu não concordei. O outro que está aqui presente, que eu considero muito, pediu demissão do emprego muito bom, mas Deus recompensou a mim e a ele. Amém. Eu vivi uma coisa parecida com isso também, e é assim mesmo que a gente tem que proceder. Se a nossa força, se aquilo que a gente crê, a nossa confiança está em Deus, você não tem que dividir essa confiança ou aviltar essa confiança pelas coisas do mundo, não. Se a sua confiança está em Deus, faça o que seja de Deus. Amém?